Muito bem, vamos começar mais uma aula aí de sábado para que a gente possa continuar com o nosso aprendizado rumo à nossa aprovação. Vamos começar com a parte teórica, né? Vamos começar aí verificando algumas questões sobre a parte de período simples, termos da oração, análise sintática. Nós temos apenas 12 termos ao todo, contando com o aposto e o vocativo, que são partes independentes da oração, mas que estão na frase justamente para atrapalhar o raciocínio. Os termos da oração são 10: sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, com complemento nominal, adjetivo passiva, adjunta nominal e adjunto adverbial. Mais o aposto e o vocativo fecha aí um grupo de 12 termos que vira e mexe vem aparecendo aí nas questões de concurso. Então vamos continuar a partir daquela última questão que nós fizemos no sábado passado. Nós fechamos aqui a questão 29, então vamos começar com a questão 30. Na oração, na oração tal, o sujeito da primeira oração. Olha aí, como ele já está inventando moda aqui para ti. Ele quer saber o sujeito, mas da primeira oração. Quem é a primeira oração? Pessoal, muito cuidado, porque aqui nós temos, de fato, um período composto, né? Nós temos o primeiro verbo, nós temos o segundo verbo e uma palavra no meio que provavelmente é conjunção. Só quero que você se lembre que também pode ser chamada de pronome relativo. Pessoal, essa palavra que divide a frase em dois pedaços, um verbo para lá e um verbo para cá, ela é notavelmente uma conjunção. Às vezes é que ela é chamada de pronome relativo quando você percebe que tem uma pergunta depois e a resposta está antes. Mas aqui eu sei que você vai lembrar, nós batemos pesado nisso aí. Hoje você já está ciente do que é uma conjunção subordinativa integrante. Você não erra mais. Você verifica que antes desse que tem verbo. Tem ou não tem? É o diziam. E aí você vai fazer a leitura somente do que está antes do que. Somente do que está antes do que. Alguém chega com você do nada e fala assim: diziam. É claro que na ponta da língua já vai sair uma pergunta: diziam o quê? Então você percebe que o que vem antes da palavra que tem verbo, mas ela está com o sentido. A frase que vem antes está com um sentido incompleto. É isso que nos garante que essa palavra que é conjunção subordinativa integrante, ou simplesmente conjunção integrante. Fechou assim? Quero que você anote isso. Eu sei que não está perguntando sobre isso, mas nós estamos aí em ritmo de prova, né? Amanhã tem muitos alunos nossos aí do 100% Conexão fazendo prova lá do Marabá, no interior do Pará, não é mesmo? Então a gente tem que torcer por eles e esperar que eles lembrem do estudo que nós estamos fazendo aí, do estudo sistemático, e que caiam as melhores questões para que eles acertem e fiquem entre os primeiros colocados. Então vamos lá? Diziam o que ele era igualzinho a meu pai. Então você vê que o que vem antes do que tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Isso significa que a palavra que é conjunção integrante e a partir dela nós temos uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Beleza? Tranquilinho? Oração subordinada substantiva, simplesmente porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Pessoal, a palavra que está dentro de qual oração? De oração subordinada substantiva. Então, a oração antes, esse diziam aí, é uma oração. Ela é chamada de oração principal. A primeira oração, tá bom? Essa primeira oração aí é o diziam. Ela só recebe o nome de oração principal porque é o pedaço que ficou sem a conjunção. Está legal assim? É o pedaço que ficou sem a conjunção. Por isso que ele é a primeira oração, a oração principal. Porque a partir do que é a conjunção integrante, como é que é o nome da oração? Oração subordinada substantiva. Então, por isso que é uma oração subordinada, a outra só pode ser a oração principal.
Fechou? Anota logo o nome completo da oração. Qual é a pergunta depois do diziam? É diziam o quê? É diziam o quê? Então você está diante de um objeto direto, por isso que toda a resposta a partir do que é chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Bem fácil, né? Porque o diziam está incompleto. Ah, não esquece que tem que começar pela frente, tem que começar procurando quem é o sujeito. Inclusive, essa é a pergunta, né? Qual é o sujeito da primeira oração? Repara que esse aqui nessa frase não encaixa a palavra eles. Eles diziam, encaixa, né? Encaixa no verbo e encaixa na frase. Eles diziam que ele era igualzinho ao meu pai. Então, pessoal, se encaixa o eles, mas o eles não está escrito na frase, nem tem nenhuma referência que me faça saber quem é eles, você está de fato diante de um sujeito indeterminado. Cuidado, viu, pessoal? Se tu acha que o sujeito era o ele, tu ia chamar de sujeito simples. Mas ele perguntou o sujeito da primeira oração, e a primeira oração é o verbo dizer, não é o verbo ser. É claro que a palavra ele é sujeito, mas é o sujeito que está dentro da oração subordinada. Tu tá vendo a importância de saber tudo? É tudo junto e misturado mesmo, por isso que a gente sempre fica misturando os assuntos. Esse que é conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo e está com o sentido incompleto. Sendo assim, ele faz parte de uma oração subordinada substantiva. A questão quer saber o sujeito da primeira oração, ou seja, da oração principal. Por isso que você tem que olhar para o diziam e realmente, quando você pergunta quem é que dizia, a resposta é eles, mas como essa palavra eles não está escrita na frase, nem tem nenhuma referência sobre o eles, você vai dizer que o sujeito está indeterminado. Fechou? Igualzinho aquela situação que eu já te expliquei. Se tiver um referente para esse eles, se der para saber lá do texto quem é o eles, aí passa a ser sujeito oculto. Olha como o oculto está aqui, ó. O oculto está aqui. Não é impossível não que seja oculto, se eu conseguir identificar quem é o eles em outro momento aí do texto. Beleza? Tá dado o recado? Pronto. Vamos então para a próxima questão. Hoje nós temos muita prova aí. Você viu que nós colocamos aí no grupo 3 provas para hoje. Vamos tentar fazer as 3 provas hoje, tá bom? Vamos fazer aqui só até terminar essa sequência desse exercício. A gente vai para as provas. Caso dê tempo, a gente volta para o exercício, né? Mas nós vamos fazer as 3 provas hoje, tá legal? Se segura aí. Tomou um café reforçado, não é? Não vai ter problema aí para continuar a sequência das aulas. Dê a função sintática do elemento grifado. Qual é a função sintática desse elemento aqui? Ó? Mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua grande obra. Bem, parece até que eu estou falando com o mestre Cupijó, né? Embora ficou estranha aí a frase, mas eu estou falando com o mestre Cupijó. Ei, mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua grande obra. Só pode ser isso, né? Eu estou falando com ele, tratando por mestre Cupijó. Você sabe que isso aqui é um vocativo. Vocativo é um termo independente da oração, ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado, mas ele está na frase justamente com a intenção de fazer você errar. Mas aqui só pode ser isso, né? Mestre Cupijó, ouviu-se há dias a sua grande obra. Eu estou falando com ele e eu tratei ele por esse nome, Mestre Cupijó, então isso é mesmo um vocativo. Vamos por eliminação? Quem é o sujeito do verbo? Quem foi que ouviu? Eu não sei quem foi que ouviu. Olha aí o se, mais uma vez, desempenhando aquele papel de indeterminar o agente da ação verbal. O se está indeterminando o agente da ação verbal. Não sei quem foi que ouviu, mas eu consigo descobrir o que foi que a pessoa ouviu. O que foi que a pessoa ouviu? A sua grande obra. Repara que o sujeito é a sua grande obra. Toda vez que você não acha a resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas acha a resposta para a segunda, o se passa a ser chamado de pronome apassivador. Anota aí que esse se é um pronome apassivador, o verbo então está na voz passiva. Por que esse verbo está na voz passiva? Porque o sujeito não faz a ação de ouvir, não é a obra que ouve alguém, é alguém que ouve a obra.
Toda vez que o sujeito não faz a ação do verbo, ele é chamado de sujeito paciente da ação verbal, sujeito paciente da ação verbal. Beleza? Tranquilinho? Então, não podia ser sujeito, não é? Porque o sujeito é a grande obra. Não podia ser objeto direto, porque não tem objeto direto aqui, já que a frase está na voz passiva, não é? O que era o objeto direto virou o sujeito. Não tem aposto, não tem aposto, porque aposto é uma informação a mais a respeito de um termo anterior. E o único adjunto adnominal que tem aqui, os únicos adjuntos adnominados que tem aqui é o que está dentro do sujeito. Ó. Quem é o sujeito? A sua grande obra. Mas qual é a palavra mais importante? Qual é o substantivo aqui? É obra. Então, o a, o sua e o grande, essas três palavras, cada uma delas é um adjunto adnominal, porque é o que sobra depois que a gente tira aquilo que é mais importante de um termo da oração. Então, o a é artigo, o sua é pronome, o grande é adjetivo. Essas três palavras, cada uma delas é adjunto adnominal. Então, só faltou dizer o que é o a-dias, e eu já te falei isso numa outra aula, né? O a-dias é uma circunstância de tempo, então, se é uma circunstância, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Então, só sobrou mesmo chamar o mestre Kubichó de vocativo. Beleza? Mas guarda aí o nome do ser, guarda com carinho. Como é que é o nome do ser? Pronome apassivador, porque eu não sei quem foi que ouviu, mas sei o que foi que essa pessoa ouviu. A sua grande obra é o sujeito, só que é chamado de sujeito paciente, porque não é ele que faz a ação de ouvir. Por isso que o verbo está na voz passiva. O verbo está na voz passiva. Beleza? Pronto, vamos para a questão 32. O homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade de uma morte natural. Olha, pessoal, que bacana. Inevitabilidade é mais um substantivo é um substantivo transitivo. Nós já estamos repetindo esse nome várias vezes aí, que é para você fixar na sua mente, né? O que é substantivo transitivo? É aquele que precisa fazer uma pergunta depois dele. Eu não posso falar só assim, o homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade. A frase fica incompleta. Eu tenho que perguntar, inevitabilidade de quê? De uma morte natural, então, vai ser o complemento nominal. Toda vez que você tem um substantivo transitivo, ou um adjetivo transitivo, ou até mesmo um advérbio transitivo, significa que tem que fazer uma pergunta depois dele e a resposta é sempre complemento nominal. Não te atrapalha mais com isso. Complemento nominal é a resposta das perguntas feitas depois de uma palavra que não é verbo. Só que essa palavra tem que ser realmente uma palavra incompleta, tem que ser transitiva. Não importa se é substantivo, adjetivo ou advérbio. Ela tem que estar com o sentido incompleto. O homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade? Não está completo, tem que perguntar. Inevitabilidade de quê? E aí a resposta é de uma morte natural. Bacana? Beleza? A resposta da nossa questão 32 é a letra C. Vamos para a próxima. Ué, gente, vocês ainda não foram para a sala? É claro que você está vendo que isso aqui é uma linguagem coloquial, com a presença da interjeição diferente aqui, né? O é uma interjeição, porque expressa um sentimento, uma emoção, uma surpresa, não é? É uma interjeição, e o pra é típico da fala, não se escreve isso de jeito nenhum, é para, com certeza, não é? Mas beleza. Ah, sabia que a palavra gente é o vocativo? Essa palavra gente aqui, pessoal, é o vocativo. Eu estou falando com vocês e chamei vocês de gente. Ué, gente, vocês ainda não foram para a sala? Então, gente é a maneira como eu trato a pessoa com quem eu estou falando, então a palavra gente é vocativo. Mas ele quer saber qual é o tipo de sujeito. Ah, se ele quer saber qual é o tipo de sujeito, é só você saber quem é que ainda não foi para a sala. Quem é que ainda não foi para a sala? Vocês, não é? Vocês aqui é o nosso sujeito, porque você fez a pergunta quem é que não foi, e a resposta é vocês. Esse sujeito
É simplesmente um sujeito simples, não é mesmo? Não tem nada demais aqui nele, tá bom? Então, cuidado, pessoal. Isso aqui é chamado de interjeição, porque revela um sentimento, né? A pessoa ficou surpresa, né? Ué, vocês não foram para a sala? Então, é um sentimento, o nome disso aqui é interjeição. Só quero que tu saiba que o para não existe na linguagem formal, é para, sempre é para. E o gente aqui é a maneira como eu estou tratando vocês, então é vocativo. Mas ele queria saber quem era o sujeito, quem é que foi ou quem é que não foi, né? A resposta é vocês, sujeito simples. Determinado, simples e explícito, está aí para todo mundo ver. Vamos para a questão 34. Bebe que é doce, papai. Bebe que é doce, papai. Você está falando com alguém e está tratando essa pessoa por papai. Então, pronto, já te dei o conceito de vocativo. Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Tá ok? Foi tranquilo? Como foi tranquilo, eu quero te falar outras coisas a respeito dessa expressão. Vem aqui comigo. Como foi tranquilo, eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, pessoal. Vamos lá. Rapidinho, vamos trocar aqui de tela. Pessoal, olha aqui, ó. Dá só uma olhada aqui. Bebe que é doce. Papai, você já sabe então que papai é o vocativo, porque é a maneira como eu trato a pessoa com quem eu estou falando, beleza? Tranquilo isso aí. Só que aqui esse bebe está no modo imperativo. Como assim modo imperativo? É uma ordem, né? Uma ordem ou um pedido. Toda vez que o verbo indica ordem ou pedido, ele está no modo imperativo. E toda vez que o que vem depois é uma explicação, eu tenho que colocar uma vírgula depois do bebe, depois do verbo. Depois da primeira oração, tá bom, pessoal? Então, olha só, bebe que é doce, eu estou te dizendo por que que é para beber. Na verdade, eu estou explicando por que que é para beber. Mas aí é causa ou é explicação, professor? É explicação, porque esse bebe está no modo imperativo. Então, sabe como é que é o nome desse que, pessoal? Esse que é chamado de conjunção. Esse que aqui é chamado de conjunção coordenativa explicativa. Sabia disso? Conjunção coordenativa explicativa. Por quê, professor? Porque eu estou realmente explicando por que que é para você ver. Eu dei uma ordem, pessoal, ordem não tem causa, tá bom? Não tem causa depois de ordem. Ordem ou pedido, não tem causa. O que tem, se vier, é uma explicação. Então, quer dizer que você está diante de uma conjunção coordenativa explicativa, e isso aí também já vai dar o nome da oração, né? É uma oração coordenada sindética, sindética explicativa. Tudo isso aqui a partir do que, tudo isso aqui a partir do que é uma oração coordenada sindética explicativa. Por quê, professor? Porque esse que é uma conjunção coordenativa explicativa, porque o que vem antes é uma ordem ou um pedido e veio apenas uma explicação depois. A vírgula é obrigatória. A vírgula é obrigatória. Por quê? Porque veio uma explicação. Vê que lá na nossa prova não tinha vírgula, né? Não tinha vírgula, estava errado. Pessoal, percebe que aos poucos a gente vai colocando algumas regras de pontuação na sua cabeça? Não sei se você lembra que nós já falamos da circunstância, quando é deslocada, nós já falamos do vocativo, né, que aparece com vírgula, o aposto, na sua grande maioria, aparece com vírgula. E agora tu está vendo aqui, se eu dei uma ordem e depois veio a explicação, tem que ter vírgula, tá bom? É assim que a gente vai crescendo o nosso entendimento, aumentando o nosso conhecimento a respeito de pontuação, porque pontuação é muita coisa mesmo, muita coisa. Então, assim, vai colocando aí aos poucos essas regras de pontuação na tua cabeça. Lá na frase não tinha vírgula, eu fiz questão de te mostrar aqui que é obrigado ter vírgula,
porque isso aí é uma relação de explicação. E toda vez que é relação de explicação, tem que ter vírgula. Tá bom? Então, é isso. Esse que não é conjunção integrante nem pronome relativo, que são os dois principais, mas é um que está sempre vindo aí nas provas de concurso. É uma conjunção coordenativa explicativa. Fechou? Pronto, maravilha. Marca aí, então. Bom, vamos lá para o nosso material. A gente já tinha respondido, né, o que é que era o papai, era vocativo. Então, pronto, fechou. Repara que não teve vírgula, até porque se tivesse vírgula aqui, ia ficar muito estranho com essa outra vírgula, né? Mas tem que dar um jeito nisso. Ou coloca um traço, né, um travessão. Tem que ter a pontuação aqui. Beleza? Vamos ver a próxima. Opa, de novo, isso, de novo, isso, de novo, isso. Ai, ai, que. Ah, agora vai mudar de exercício. Vamos aproveitar que vai mudar de exercício para a gente fazer nossas provas. Vamos fazer isso? Nós temos três provas para fazer hoje, né? A gente acabou aquela sequência que a gente estava vendo lá dos sábados para trás, não é? Então agora vamos. A gente deixa aqui, se der tempo, se a gente acabar as três provas, a gente volta para cá. Combinado assim, pessoal? Beleza? Porque a gente tem que avançar. O tempo está sempre contra o concurseiro, então sempre você tem que ver o máximo de coisas possíveis dentro das suas limitações, é claro, né? Você tem que ter aquela parada estratégica sempre, mas o que você não pode é parar de vez, senão aí não vai ter como você continuar, beleza? Vamos lá então para a primeira prova de hoje. O material está aí no grupo, tá? O material está aí. Quem não tiver, pode pedir aí para a gente mandar para cada um. Só mandar o seu zap aí para esse número que está aí nos comentários ou aí no chat, né? E aí você vai. Vamos fazer a primeira prova de hoje. Está lá com a data de hoje, -1, não é? Ah, uma prova do CESP, olha aí, ó, uma prova do CESP. Vamos lá. E é uma questão de certo e errado, né? Você sabe que a maioria das provas da banca CESP é de certo e errado, não impede de a gente encontrar aí questões de alternativa. Uma ou outra a gente vai usar do mesmo jeito, porque o que importa é sempre o assunto. Sempre o que importa é o assunto, beleza? Vamos lá? Você está se preparando para o INSS? Então tá aí uma ótima oportunidade de você fazer questões da banca, não é? Vamos lá, vamos ler o texto, pessoal. O texto do CESP, às vezes, é um texto que nem tem questões de interpretação, mas nós já combinamos que nós vamos sempre fazer a leitura do texto para enriquecer o nosso vocabulário, até porque pode ter redação no nosso concurso, não é mesmo? E, logicamente, para a gente ficar aí mais familiarizado com os textos dessas provas. Vamos lá, vem comigo. Encontradas principalmente nos embriões, mas também em alguns tecidos adultos, como o adiposo, as células-tronco têm a capacidade de se transformar em células de diversos tipos. Embora a chamada plasticidade das embrionárias seja maior, os desafios éticos de pesquisas com esse tipo de células levaram a atenção de muitos cientistas às células-troncos adultas. Na virada do milênio, publicações científicas em periódicos importantes sugeriam que ambas teriam propriedades equivalentes. Esperava-se que, ao serem injetadas em órgãos danificados, como um coração infartado, as células-tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas. Teve início, então, uma série de ensaios clínicos, testes em pessoas, que foram amplamente noticiados. Hoje, sabe-se que as células-tronco adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Os resultados dos ensaios não foram animadores, mas isso não significa que tenham sido descartadas como possível tratamento ou que os esforços tenham sido desperdiçados. Na ciência, o negativo também é um resultado. Mesmo que não renda prêmios ou resulte em publicações, contribui para o avanço do conhecimento.
Muito bem. Vamos então direto para a nossa primeira questão. E olha aí, não é questão de texto, eu te falei, ó, não é questão de texto, mas nós aqui nas nossas aulas a gente vai sempre fazer a leitura do texto, tá bom? É um compromisso que você tem que fazer com você mesmo. Leia, leia mais. Ler também é um exercício. O emprego do acento indicativo de crase, como é o nome do acento indicativo de crase? É acento grave, tá? Não é acraseado como a gente ouvia e como a gente fala. É acento grave que indica que aconteceu uma crase. Ou seja, com certeza tem a união da preposição a com o outro a, que normalmente é o artigo da próxima palavra. Vamos lá? Ele está dizendo que essa crase é facultativa. Facultativa, dada a presença de termo masculino na palavra composta células-tronco. Pessoal, já está errado, né? Não, já está errado. Células-tronco é uma palavra feminina. Não tem nada aqui de masculino, não. Ah, mas tronco não é masculino? É, mas a palavra células-tronco é feminina. Bora ver qual é o motivo da crase, lá na linha 6 e 7. Vamos lá. Ver o motivo da crase. Só tem dois motivos de crase, só dois. Quais são os dois únicos motivos de crase? Você fazer a pergunta com a e o a da resposta ser artigo da próxima palavra, ou seja, a próxima palavra obrigatoriamente tem que ser um substantivo feminino. Então vamos lá. Olha quem está aqui, ó. É o verbo levar. Esse verbo levar, ele tem que merecer a sua atenção. Ó, deixa eu ver o que é o sujeito aqui. Esse tipo de célula levou a atenção de muitos cientistas às células-troncos. Levou o quê? A atenção. A quê? Às células-troncos adultas. Repara que esse verbo levar faz duas perguntas, uma sem preposição e outra com a preposição a. Levou o quê? A atenção. A quê? As células-tronco. Então, aqui é um caso de crase obrigatória, porque você fez uma pergunta que tem a, esse a da pergunta é sempre chamado de preposição, e o a da resposta é o artigo da palavra células, que é feminina. Então, pessoal, não tem nada de facultativo aqui. Aqui é a regra da crase acontecendo. Eu só quero que você saiba de onde sai a pergunta. A pergunta sai do verbo levar, que é um verbo bitransitivo. Ou seja, ele faz uma pergunta sem preposição e outra pergunta com a preposição a. Beleza? Então, pessoal, levaram o que? A atenção. A que? As células tronco. Regra de crase acontecendo aí normalmente. Regra de crase acontecendo aí normalmente. Não tem nada de facultativo. Não tem nada de facultativo. Mas existe crase facultativa, professor? Existe. Existe crase facultativa, é bom que você guarde. A gente nunca vê, não é? Porque é uma coisa que não deveria existir, mas eu tenho que te falar. A crase depois da palavra até, a crase com pronomes possessivos femininos, a palavra. Tem alguns poucos casos de crase facultativa que a banca que se preza não traz no seu concurso, mas nós temos que ver. Então, só saiba que existe, mas aqui não. Aqui foi realmente uma crase obrigatória. Não tem nada de facultativo, não. Está errado dizer que é facultativo. Se já está errado aqui, nem precisava ler o restante, mas o restante também está errado, porque não tem nada a ver de falar em palavra masculina aqui. Beleza? Pronto. Geralmente as questões do CEF, viu? Você que vai fazer prova do CEF, se liga nisso. Às vezes tem várias informações e você fica lendo tudo à toa. Ó, se é facultativo, a primeira coisa que eu tenho que ver é se é facultativo. Se fosse, aí eu ia ver a segunda parte aqui para ver se bate. Tu está entendendo? Às vezes tem duas, três, quatro informações em sequência e a gente fica lendo tudo e perde aí o raciocínio. Faz pedaço por pedaço. Primeiro vê se é facultativo, não é, aí nem lê o resto. Se fosse, ainda tinha que ler o resto para ver se é verdade ou não. Tu tá me entendendo? Então é assim que funciona. Vamos para a segunda questão. Dado o emprego da partícula se, olha aí, tá vendo como a gente tinha que aprender o se? A gente tinha que aprender o se. Se você ainda não aprendeu, aproveita agora.
O se tem 10 nomes diferentes, 10 nomes diferentes, e um deles é chamado de pronome apassivador. Pronome apassivador. Por quê, pessoal? Porque ele tem o poder de indeterminar. Olha, já estou vendo aqui, ó. Tem o poder de indeterminar o agente da ação verbal. Eita, professor, eu sempre me atrapalho com isso. Vamos lá. Vamos lá na linha 9 e na linha 15. Lá na linha 9 e na linha 15. Olha aqui comigo. Esperava-se que as células troncos pudessem originar vasos sanguíneos. Tu pode me dizer quem era que esperava? Tu sabe quem é o ser, a pessoa que esperava? Não sei, mas tem alguém que espera. É esse o poder do si. O si tem esse poder de indeterminar o agente da ação verbal. Não quer dizer que o sujeito está indeterminado. O que está indeterminado é o agente da ação verbal. Eu ainda vou procurar o sujeito com a segunda pergunta, que é a pergunta o quê? Se não achar, aí sim o sujeito está indeterminado. Mas se achar, o sujeito está na frase, normalmente. Então, quem é que esperava? Eu não sei. Mas o que é que essa pessoa esperava? Que as células tronco adultas pudessem originar vasos sanguíneos e células cardíacas. Tu acredita que tudo isso aqui é o sujeito? Se tu não acredita, anota aí, dá um jeito de anotar. Tudo isso aqui é o sujeito. Aí tu vai te espantar? Tu não pode mais te espantar com isso, porque é o conceito de sujeito acontecendo. Qual é o sujeito? Qual é o conceito de sujeito? É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o quê feita antes do verbo. É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o quê feita antes do verbo. Então, pergunta: quem esperava? Não sei. Então, já sei que o se está indeterminando o agente da ação. Mas quando eu perguntei o que é que esperava, eu achei o sujeito. Claro que é um sujeito bem estranho, porque é uma oração. Inclusive, tu já pode dizer o nome dessa oração. É oração subordinada substantiva subjetiva. Por que subjetiva? Porque é o sujeito do verbo principal. É o sujeito do verbo principal. Ah, eu pensei que era objeto direto, esperava o quê? Mas eu já te expliquei que a gente não começa por trás, a gente começa pela frente, pergunta quem é que esperava, não sei. Tem alguém que esperava, mas eu não sei, por isso que o se está indeterminando o agente da ação. E quando eu perguntei o que é que esperava, teve resposta. Essa resposta é o sujeito. Mas como é um sujeito oracional, ou seja, como tem verbo dentro desse sujeito, você vai dizer aí que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. E aproveita então para dizer o nome do que, né? Esse que é conjunção integrante. Você lembra por que é conjunção integrante? A gente já falou várias vezes sobre isso, não é? O que é que está antes do que? Tem verbo? Tem, mas está com sentido completo? Esperava-se? Só isso é uma frase completa? Não, né? Toda vez que antes do que tem verbo, mas a frase até chegar no que está com sentido incompleto, o que é conjunção integrante? E aí ele sempre inicia uma oração subordinada substantiva, que nesse caso é chamada de subjetiva porque é o sujeito do verbo. Simples assim. Agora vamos lá na linha 15. Sabe-se que as células troncos não são tão versáteis. Opa! Quem é que sabe? Tu sabe me dizer quem é que sabe? Não sei. Já sei que o se está indeterminando o agente da ação. Agora eu preciso saber o que é que essa pessoa sabe. O que é que ela sabe? Que as células troncos adultas não são tão versáteis quanto prometiam. Opa, tudo isso aqui é o sujeito? Então você tem aí de novo, igual como aqui em cima, o se chamado de pronome apassivador. Por que pronome apassivador? Porque eu não sei quem é que sabe, mas eu sei o que é que essa pessoa sabe. Beleza? Eu não sei quem é que sabe, mas eu sei o que é que essa pessoa sabe. Esse sujeito é chamado de sujeito paciente da ação verbal, porque não é ele que faz a ação de saber. Mas, de qualquer forma, então, o se é pronome apassivador, a palavra que é conjunção integrante e, de novo, ele inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva. Por que subjetiva? Porque você está vendo aí que
o sujeito foi encontrado, né? Eu não sei quem é que sabe, mas eu sei o que é que essa pessoa sabe, que as células tronco adulta não, tá bom? Tudo isso aí é o sujeito. Então, se você acha o sujeito com a segunda pergunta, o se é pronome passivador, essa resposta é sujeito oracional, em outras palavras, oração subordinada substantiva subjetiva. Percebe que nos dois casos, o verbo da oração principal está na voz passiva e o se, que é pronome passivador, tem de fato esse poder de indeterminar o agente da ação verbal. Beleza? Vamos lá, então. Dado o emprego da partícula se em esperava-se e sabe-se, é impossível determinar de modo preciso quem era que esperava e quem era que sabia. Olha, é isso que eu estou te falando. Tá vendo? Um dia ia cair isso numa prova, tá vendo? É por isso que eu estou insistindo tanto que você decore que tanto o se, pronome passivador, quanto o se, índice de determinação do sujeito, os dois têm esse poder de indeterminar o agente da ação verbal. Eu não sei quem é que espera, eu não sei quem é que sabe. Então, realmente, é impossível determinar de modo preciso quem era que esperava e quem era que sabia. Nossa, que questão bacana, não é mesmo? Que questão bacana. Então, marca aí que a primeira questão, a gente nem disse a resposta da primeira, né? A primeira questão está errada e a segunda questão está certa. Beleza, pessoal? A primeira questão estava errada porque não é crase facultativa e a segunda questão está certa, mas eu tenho certeza que em outros tempos isso aqui ia ser grego para ti, né? Eu não entendi nada. Mas agora que você já sabe que os dois sis mais importantes que existem é o se pronome passivador e o se índice de determinação do sujeito, e que os dois têm esse poder de determinar o sujeito não, em determinar o agente da ação verbal, então agora você já está sabendo da história aí, tá bom? Toda vez que for pronome passivador ou índice de determinação do sujeito, ele faz com que a gente não saiba quem é o cara que faz. Eu não sei quem é que esperava, eu não sei quem é que sabe. Se a gente achar o sujeito com a segunda pergunta, o se passa a ser pronome passivador. Se a gente não achar o sujeito de jeito nenhum, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Bacana? Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima. Nota aí, a primeira está errada, a segunda está certa. E aí a terceira questão é de texto, né? Brincadeira. A terceira questão é de texto. Você ainda lembra do texto? Vamos lá, me ajuda aí. Em ciência, um resultado negativo, embora também tenha seu valor na construção do saber, é considerado algo de menor prestígio por não resultar em prêmios ou publicações. Isso aí eu me lembro. Ele disse que pode sim ser negativo, é legal, isso faz parte, porque também é do aprendizado. Não disse que é de menor importância porque não está rendendo nenhum prêmio, nenhuma publicação. Está errado isso. Nem vamos lá no texto, essa aí eu consegui me lembrar. É errado mesmo. Beleza? Vamos para a questão 4. Infere-se do texto. Que é isso, professor? Infere é tirar uma conclusão lógica do texto. Tirar uma conclusão lógica do texto. Beleza? Tirar uma conclusão lógica do texto. E olha aqui o se de novo como pronome passivador. Aproveita aí, cara. Tem que tu enxergar o se e o que. Procura saber o nome deles. Quem é que infere? Não sei. Mas o que é que essa pessoa infere? Que apenas as células tronco encontradas. Olha aí, tudo isso aqui é a resposta. Tudo isso aqui é o sujeito. Esse que é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante, tá bom? Quem é que infere? Eu não sei, mas o que é que essa pessoa infere? Tá aqui a resposta. Então quer dizer que isso é o sujeito, tá? Oração subordinada substantiva subjetiva. Tá, mas agora é uma questão de interpretação de texto. Vamos lá. Infere-se do texto que apenas as células troncos encontradas em embriões e no tecido adiposo são capazes de se transformar em células de diversos tipos, apesar de haver outras fontes de células tronco. Tá errado isso, mas eu acho que é por esse final aqui. Porque ele diz que só tem célula tronco ou lá no embrião, né? Ou no adulto, até diz que depois o adulto não foi como prometeram, mas então só tem esses dois lugares.
Está errado só por causa desse final aqui, ó. A- apenas as células tronco encontradas em embriões em tecido adiposo são capazes de transformar em células de diversos tipos? Não. Qualquer célula tronco é capaz, só que a do adulto deu menos resultado. Aí, apesar de haver outras fontes, o texto não diz que tem outras fontes, está errado isso. Marca aí, questão 4 como errado. Aí volta para a gramática agora. O período tal, olha aí o período tal que você vai pular, né? Você vai ler só depois. Poderia ser corretamente reescrito. Não te falei que toda banca tem isso? Toda banca tem reescrita de frase. Não importa qual é a banca. Por isso que eu digo, não fica bitolado a resolver somente questões da tua banca. Claro, tem que fazer sim questões da tua banca, mas abre a tua mente para analisar outras provas, outras questões também sobre o mesmo assunto, porque o que importa é o assunto aqui. Beleza? Então, toda questão, toda banca traz questão de reescrita de frase. E o que é reescrita de frase? É escrever com outras palavras, mas tem que ter o mesmo sentido, não pode mudar o sentido e, logicamente, não pode ter nenhum erro gramatical. Vamos olhar para o primeiro pedaço. Teve início, então, uma série de ensaios clínicos, testes em pessoas, que foram amplamente noticiados. Essa é a frase original. Vou ler mais uma vez para gravar o sentido aí, ó. Teve início, então, uma série de ensaios clínicos, que são testes em pessoas, que foram amplamente noticiados. Agora tu vai ver se fica a mesma coisa. Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos. Olha, vamos lá. O que foi que teve início, pessoal? O que foi que teve início? Uma série de ensaios clínicos. Isso aqui é o sujeito, certo? Isso aqui é o sujeito. E quando eu mudei para o se, apesar de ser um pronome apassivador que indetermina quem foi que iniciou, mas se eu perguntar o que foi que essa pessoa iniciou, a resposta vai ser vários ensaios clínicos. Não mudou o sujeito. Não mudou o sujeito. Olha que bacana. Continua com o mesmo sentido. Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos, e aí ele explicou que ensaios clínicos são testes em pessoas, igual como foi no primeiro, os quais foram amplamente noticiados, os quais é o mesmo que aqui pronome relativo, ó. O mesmo que pronome relativo, tá bom? O mesmo. Então tá certinho, não teve nenhuma mudança, nem de sentido, nem de gramática. A questão 5 está corretíssima. Vamos lá que o cachorro também tem direito a estudar, afinal de contas, abriu aí o concurso para cão farejador da Polícia Federal e ele já está estudando, por isso que ele está acompanhando aqui as nossas aulas. Vamos lá, mais um texto que eu já te falei que mesmo que não tenha questão de interpretação, nós vamos ler o texto, tá bom? Nós vamos ler o texto. Vamos lá. Quando dizemos que uma pessoa é doce, fica bem claro que se trata de um elogio, e de um elogio emocionado, porque parte de remotas e ternas lembranças. O primeiro sabor que nos recebe no mundo é o gosto adocicado do leite materno e dele nos lembraremos pelo resto de nossas vidas. A paixão pelo açúcar é uma constante em nossa cultura. O açúcar é fonte de energia, uma substância capaz de proporcionar um instantâneo barato que reconforta nervos abalados. É paradoxal, portanto, a existência de uma doença em que o açúcar está ali em nossa corrente sanguínea, mas não pode ser utilizado pelo organismo por falta de insulina. As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber e que sai literalmente na urina. O diabetes é conhecido desde a antiguidade, sobretudo porque é uma doença de fácil diagnóstico. As formigas se encarregam disso. Há séculos, sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro. Também não escapou aos médicos de outrora o fato de que a pessoa diabética urina muito e emagrece. As carnes se dissolvem na urina, diziam os gregos. Que coisa, né? Vamos direto para a questão 6. No período tal, não fica lendo direto, já te falei isso. No período tal, o vocábulo que, a palavra que, nas duas ocorrências tem o mesmo referente. E, tá vendo?
É outra informação. Para aí. Para aí. Tem outra informação. Vamos ver primeiro se ele tem mesmo o mesmo referente. Quer dizer que se refere à mesma pessoa, à mesma coisa. Vamos devagar? Porque, pessoal, se tu ficar lendo tudo, bagunça o teu cérebro. Confirma primeiro a primeira informação. Se for, tu confirma a outra informação. O SESP faz muito isso, mas também tem isso em outras bancas, então aprende a fazer a questão direito. São duas informações, confirma primeiro a primeira. E se não confirmar a primeira, não tem nem que ler a segunda. Tu só vai ler a segunda se a primeira parte estiver certa. Acho que tu já percebeu, né, pessoal? Tu já percebeu que a gente não fica resolvendo prova que nem todo mundo resolve. Quero mandar o teu pensamento, quero que tu faça desse jeito aqui, porque é o jeito melhor de resolver. Tá legal? Vamos ver qual é o primeiro quê? As células. Ah, não. O primeiro está aqui, ó. As células imploram pelo açúcar que não conseguem receber. Opa, esse que é pronome relativo. Anote aí que esse que é pronome relativo, porque você fez uma pergunta depois e a resposta está antes. O que é que eles não conseguem receber? O que é que as células não conseguem receber? Açúcar. Olha que bacana. O primeiro referente, então, é açúcar, tá bom? O referente desse que é açúcar. Como é que tu sabe? É só fazer a pergunta. Não conseguem receber. O que é que elas não conseguem receber? Açúcar. Então, relaxa. Por que o que é pronome relativo? Porque você fez uma pergunta depois que a resposta está antes. E o que é esse negócio de referente? É a resposta. O referente é a resposta. Então, qual é o referente do primeiro quê? Açúcar. E que sai literalmente na urina. Quem é que sai na urina aqui, pessoal? De novo, o que é pronome relativo. De novo, o que é pronome relativo. E quem é que sai? Quem é que sai é o açúcar, tá certo. Olha, a primeira parte está certo. Primeira parte está certo. O vocábulo que, nas duas ocorrências, tem o mesmo referente. É verdade que as células não conseguem receber o açúcar, é verdade que o açúcar sai na urina. Tá bom? Perfeito. Como a primeira parte está certa, aí eu vou ver a segunda parte. É verdade que ele desempenha a função sintática de sujeito nas orações em que se insere, já está errado. Já está errado. Quem é que consegue receber? Diz para mim, quem é que consegue receber? É as células. As células não conseguem receber o quê? As células não conseguem receber o quê? O açúcar. Tá vendo? Já está errado. Não é sujeito nas duas orações. Não é sujeito nas duas orações, porque na primeira é objeto direto. Quem é que sai na urina? Opa, quem sai na urina é o açúcar. Aqui é sujeito mesmo, tá certo. Sujeito é só para o segundo que. O segundo que tem a função de sujeito. Por quê? Porque a gente pergunta quem é que sai na urina e a resposta é o açúcar. Mas na primeira, quem é que não consegue receber? As células. As células é o sujeito do consegue receber. E as células não conseguem receber o que? Açúcar. Então anote aí que no primeiro que é objeto direto, porque você fez a pergunta o que depois do verbo. O sujeito é as células. As células não conseguem receber o quê? As células não conseguem receber o quê? Beleza? Bacana? Bora lá então. Já está errado, né? Questão 6 está errada, mas tu viu o que a gente fez? Primeiro analisamos a primeira informação, depois a segunda, porque se a primeira parte tivesse errada, não precisava ver a segunda. Tá bom? Vamos lá. A correção gramatical do texto seria mantida caso o artigo O fosse substituído por A e a palavra conhecido fosse flexionada no feminino, conhecida, dada a variação de gênero característica da palavra diabetes. Eita! Tem alguém aí da parte de medicina, de informática para ajudar? Tá certo? O diabetes e a diabetes? Me veio um apagão agora. Tá certo? É o diabetes ou a diabetes, independentemente?
Bora lá na linha 13. Bora lá na linha 13. Ah, não, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Vem comigo aqui, ó. O açúcar é fonte de energia, uma substância capaz de proporcionar. Não, linha 13. O diabetes é conhecido. O diabetes é conhecido. Podia ser a diabetes é conhecida? Alguém sabe? Sim ou não? Sim, sim e sim. Tanto faz como tanto fez, não é? O diabetes, a diabetes. Tenho quase certeza disso, mas se não for, a gente vai colocar o gabarito aí no chat, tá bom? Ou nos comentários. Mas é isso sim. É o diabetes ou a diabetes. Alguém aí da enfermagem pode confirmar para a gente aí, é só escrever aí no comentário. Beleza? E tá certo, tá certo. Ou diabetes ou a diabetes. Pessoal, cuidado, tá? Tem muito disso na nossa língua portuguesa. Tem palavras que a gente viu isso na aula passada. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra, tá aí no vídeo anterior. Quem tiver curiosidade aí pode dar uma olhada no vídeo anterior. Eu te falei que existem palavras que se escrevem de duas formas e as duas estão corretas. A gente viu isso. A gente viu isso no final da aula passada, agora eu me lembrei. Se caísse na tua prova, dizendo assim, a pessoa bebeu tanto, tomou todas e ficou bêbado. Ficou bêbado. Aí tu ia dizer assim, tá errado isso aqui. Isso aqui não existe. O certo é bêbado. Pois é, meu amigo. Só quero te dizer que os dois estão certos. Ele bebeu muito e ficou bêbado. Ele bebeu muito e ficou bêbado. Paciência. Entendeu? A mesma coisa acontece aqui. Tá certo o diabetes, a diabetes. Então, cuidado, pessoal. Existe isso na língua portuguesa, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente para quem já sabe que existe, você agora já está sabendo que existe. Infelizmente para quem não sabe, porque vai errar. Se você está numa prova de concurso e está lá escrito o bêbado caiu de tanto encher a cara, você vai dizer assim, não, tá errado isso. Não, agora você já sabe que está certo, porque também está certo. O bêbado ou o bêbado, tanto faz. Beleza? Então é isso. Isso aqui faz parte também dessa brincadeira. Tanto faz dizer o diabetes ou a diabetes. É claro que se for a diabetes, vai ser conhecida, né? Vai ser conhecida, e foi isso que a questão falou lá. Foi isso que a questão falou. Que se eu trocar o O pelo A e o conhecido por conhecida, vai ser mantida a correção gramatical, dada a variação de gênero característico da palavra diabetes. Tanto faz, tá bom? É igual dentista. O dentista, a dentista ficou conhecido, se for o dentista, ficou conhecida, se for a dentista. Legal, né? É por isso que a gente tem que pegar bancas diferentes, para a gente se alertar das questões que vêm caindo aí. Beleza? Tranquilinho? Logicamente, nós vamos fazer prova da Consulplan, vamos continuar fazendo prova da FADESP, ainda mesmo que passe aí a prova de Marabá, que seja amanhã, né? A prova de Marabá. Vamos fazer prova de todas as bancas. E vamos continuar com os nossos exercícios, porque o negócio é estudar. Porque eu ouvi dizer que quem estuda nunca perde seu tempo. Bora para a questão 8. Há uma metáfora no período tal. Há uma metáfora no período tal. O que é metáfora? Metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. É a figura de linguagem. É a figura de linguagem mais conhecida, mais usada, talvez, porque a gente sempre está fazendo metáfora. Porque metáfora é nada mais, nada menos do que uma comparação. A gente faz isso o tempo todo. A gente fica comparando as coisas. Só que quando essa comparação não tem palavra comparativa, quando é uma comparação implícita, aí é metáfora, porque se tiver palavra comparativa, deixa de ser chamada de metáfora para ser chamada de comparação mesmo, tá bom? Se você faz uma comparação e usa as palavras comparativas, nossa, esse cara é grosso como uma fera, ó, como uma fera, você está comparando e usou a palavra como que é comparativo, então não é metáfora, é comparação. Mas, se você faz. Esse homem é uma fera. Opa, esse homem é uma fera. Você está comparando o homem com a fera, mas não está usando palavra comparativa. Então, aí é metáfora. Então, bora ver se tem metáfora aqui.
Há séculos sabe-se que a urina do diabético é uma festa para o formigueiro. Você está comparando a urina com a festa, mas não usou palavra comparativa. Você não falou assim, a urina é que nem uma festa. A urina é como se fosse uma festa. Você não está usando a palavra comparativa, mas você está comparando. Então, isso aqui é, de fato, uma metáfora. Questão 8 está correta. Beleza? Vamos para a questão 9. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o trecho aos médicos fosse reescrito como dos médicos? Aí eu acho que não. Vamos lá na linha 17. Olha aqui. Também não escapou aos médicos de outrora o fato de que a pessoa diabética urina muito e emagrece. Pessoal, se eu dissesse que não escapou dos médicos, eu ia mudar o sentido. Estava certo, viu? Gramaticalmente está certo dizer dos médicos, mas vai mudar o sentido. Como assim, professor? Olha, eu escapei do médico, quer dizer que eu estou fugindo dele, eu escapei dele, entendeu? Então vai mudar o sentido. E a questão lá disse que não ia mudar nem sentido nem gramática. A gramática não muda, quer dizer, a gramática está correta. É correto tu colocar um D aí. É correto, não fica errado. Existe essa frase, só que muda de sentido. Tu entende isso, pessoal? Cuidado com esse negócio de manter a correção gramatical. O que é manter a correção gramatical? É ficar certo. É ficar certo. Então, tá certo dizer que não escapou dos médicos? Tá. Só que é outro sentido, tu entende? Então, manteve a correção gramatical, mas não manteve o sentido. Eu não sei se você está se atrapalhando quanto a isso. As bancas até pararam de falar muito isso, mas você tem que saber. Correção gramatical é simplesmente saber se a frase existe. Se a frase está certa, não importa o motivo, se mudou o sentido ou não. Mas quando falar de sentido, é logicamente que vai importar. Então, de novo, também não escapou dos médicos, frase existe, frase correta, mantém a correção gramatical. Mas mudou o sentido? Claro. Quando eu disse que não escapou aos médicos, é que os médicos sabiam dessa informação. Se eu disser também não escapou dos médicos, alguém está fugindo aí dos médicos, mudou completamente o sentido. A questão está errada. A questão está errada. Opa! As aspas foram empregadas em barato e as carnes se dissolvem na urina por motivos distintos. Ai, ai. Com certeza, né, pessoal? Fala sério. Quando ele usou o barato, eu me lembro, ele falou daquela. Vamos ver aqui, ó. O açúcar é fonte de energia, é uma substância capaz de proporcionar um instantâneo barato. Você fica ligadão, não é? Você ficou aí loucão, né? Você ficou aí drogado, não é? Um barato. Então, esse aqui foi usado para mostrar aí quase que uma gíria, né? Uma gíria aí, você pegou um barato rápido, né? Você ficou drogado, vamos chamar assim, não é? E quando ele disse que as carnes se dissolvem na urina, é uma citação usada lá pelos antigos gregos, beleza? Então, claro que são motivos diferentes, pode marcar aí a questão 10 como certo, beleza, pessoal? Então, olha que bacana, 10 questõezinhas aí, você não ia errar, né? Aqui já não é mais questão que já é história, né? Formação do Brasil. Ah, não, daqui é questão 19, peraí. Ah, tem mais questão de português aqui. E olha só quem apareceu, uma charge. Charge também é texto, viu, pessoal? Charge também é texto. Então você tem que ler, você tem que interpretar, não tem que olhar somente para as palavras, tem que olhar também para a linguagem não verbal. Beleza, pessoal? Cuidado, charge é texto. Um texto bem legal, porque além da linguagem verbal, que são as palavras, também tem linguagem não verbal, a expressão das pessoas. Olha aí, ó, tá vendo a expressão desse cara e desse aqui, ó? Tá vendo? São expressões diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você estiver fazendo a leitura da charge, da tirinha, de qualquer texto que tenha imagem, você tem que levar em consideração a linguagem não verbal.
Então vamos lá. O cara que está chegando aqui, ele fala o seguinte, ó. Oxe, sai daí, doido. Tá mandando o cara sair porque, olha aqui, ó. Tem um mosquito aqui bem pertinho do frasco de vacina contra a dengue, né? De vacina contra a dengue. Então, por isso que o outro ficou, né? Epa, sai daí, tá doido? Quer morrer? Aí olha o que o outro fala. Relaxa, velho. A gente é da turma da Zika. Não vai ter problema, porque ele é da Zika, pela madrugada. Então, legal, né? O primeiro tá assustado, né? Oxe, sai daí, doido, porque o cara tá pertinho ali de uma coisa que vai matar, e ele ali, não, relaxa, a gente é da turma da Zika, a gente não transmite a dengue, não. Então não vai pegar na gente essa vacina. É brincadeira, né? Que legal. É isso que é a interpretação da charge. Você lê tudo, todo o contexto, tá bom? Todo o contexto. Vamos lá para a primeira pergunta, no caso, a pergunta depois desse texto aqui, né? Questão 11. O emprego das palavras doido e véi indica que há uma relação simétrica e informal entre os interlocutores. Eita, professor, não entendi, foi nada. Cara, significa que eles estão falando a mesma língua. Significa que eles são do mesmo nível sociocultural. Por quê? Porque eles estão usando expressões conhecidas de cada um deles, né? Olha, hoje sai daí, doido. Aí o outro, relaxa, velho. Então, são linguagens que são equiparadas, eles estão ali no mesmo nível de conhecimento, tá bom? No mesmo nível de fala, no mesmo nível de conhecimento. Então, realmente, não está errado, não. Não está errado. O emprego das palavras doido e velho, sabe que essa palavra aqui não existe, né, pessoal? É linguagem coloquial. Mas tudo bem, indica que há uma relação simétrica e informal entre os interlocutores? Sim. Por que relação simétrica? Eles estão no mesmo nível de linguagem. E informal, porque é lógico que é uma linguagem informal. Essa palavra aqui nem existe, né? Nem existe. E você chamou doido, não foi ofensivo, né? Foi uma forma de tratamento, tá bom? Então, eles se entenderam com esse tipo de linguagem, por isso que é uma relação simétrica e informal. Que bacana, marca a questão 11 aí como certo. Conclui-se da fala do mosquito que está voando, esse primeiro aqui, hein? Esse primeiro cara aqui, ó. Conclui-se da fala do mosquito que está voando que ele se dirige apenas a um dos dois mosquitos que estão próximos ao vidro de vacina contra a dengue. Apenas, né? Vamos lá. Olha, não vou dizer que. Olha, pensando bem, só esse que está encostado no vidro, né? O outro não está encostado no vidro. E ainda assim ele falou: sai daí, doido. Realmente, esse cara só está falando com esse cara aqui, ó. Claro que serve para o outro, né? Que também está próximo. Mas eu sei que só está falando com esse porque a fala dele aqui diz isso para mim, ó. A fala dele diz que só está falando com uma pessoa. Logicamente que o recado serve para o outro também, né? Tanto que o outro está lá com a mesma expressão do primeiro, ó. Mas, com certeza, esse cara só está falando com esse aqui. Esse que é o amigão dele. O outro também serviria a notícia, mas é com esse aqui, até por causa da fala que só está falando com uma pessoa. Não está errado, não. Pode marcar lá a questão 12 como correta. Bacana, né? E aqui já não é mais português, já é sobre o SUS. Fica aí por sua conta quem vai fazer prova de enfermagem, de assistência social, né? Fique à vontade para estudar esse seu específico aí. Beleza? É isso, uma provinha aí bem bacana, 12 questões de português. Nós vamos agora trocar de material. Vamos trocar de material. Nós temos um material aí, uma prova bem bacana da Fundação Getúlio Vargas. Vou deixar você olhando aí para ela, para você já sentir o drama da primeira questão. Sente o drama aí da primeira questão, ó. Dá uma olhada, é uma charge, mais uma vez. Já vamos continuar. Já, já, me espera aí.
Muito bem. Agora que você já analisou a charge, vamos ver qual é a pergunta. E é questão de interpretação. Bacana. Que bom que nós estamos vendo uma questão dessa hoje. Porque, pessoal, tem gente que não consegue fazer esse tipo de questão simplesmente porque não valoriza textos como esse, né? Charges, tirinhas, memes. Vai chegar o momento que vai cair meme no concurso, vai acontecer isso, inevitavelmente. E você vai ter que interpretar do mesmo jeito. Beleza? Vamos lá, então? Cadê eu daqui? Calma. Vamos lá. Agora sim. A verdadeira história do Brasil. Besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil. Então, o preso era levado até o quarto escuro para fazer o quê? Yoga. Eu vou me abster de fazer um comentário. Eu vou me abster. A aula não é aqui eu e tu tete a tete pelo Zoom, né? A aula está no YouTube, então eu vou me abster de fazer um comentário. Mas eu espero que assim como tu está sendo inteligente, tomou a decisão de passar num concurso público, isso é uma decisão inteligente, que tu tenha a inteligência de fazer de fato a interpretação, independentemente da pergunta que tiver aí embaixo, da interpretação dessa charge. Beleza? Olha o título: A Verdadeira História do Brasil. Aí o entrevistador perguntando aí para um militar, você percebe pelas 500 medalhas que tem aqui, né? Aí ele já tinha ter perguntado alguma coisa e ele responde, o militar responde primeiro. Besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil. E aí o entrevistador, mas então o preso era levado para até o quarto escuro para quê? Para fazer o quê? Aí ele responde, yoga. Yoga tem matado muita gente ao longo da história, não é mesmo? Tem matado muita gente. Nem vou mais fazer yoga. Vamos lá para a primeira questão. Com relação aos elementos componentes da charge, assinale a afirmativa incorreta. Só tem uma errada aqui, pessoal. Só tem uma errada aqui. O título dado à charge, A Verdadeira História do Brasil, tem valor irônico? É claro que tem valor irônico. Logicamente que tem valor irônico. Sem dúvida. Né? Porque lá em cima está escrito a verdadeira história do Brasil, e aí, na história do Brasil, houve casos e casos de tortura, não é? No Brasil, e aí ele vem aqui e diz besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil, né? E aí dizendo que o preso era levado para um lugar escuro para fazer yoga. Logicamente que esse título é altamente irônico, tá bom? Beleza? Número um, a letra A está correta, mas a gente quer a errada. A gente quer a errada. A primeira fala do entrevistado indica que já ocorreu uma pergunta anteriormente. Olha que bacana. Tá vendo como você tem que ficar ligado em tudo? Lógico que já tinha ocorrido uma pergunta antes, senão ele não estava dizendo essa afirmação aqui. Alguém falou alguma coisa, né? O que é que você pode falar para a gente aí sobre a tortura no Brasil? Aí o cara, não, besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil. Beleza? Então, a letra B está correta. A primeira fala do entrevistado indica que já ocorreu uma pergunta anteriormente. A pergunta do entrevistador está ligada à afirmação contida na primeira fala do entrevistado? A pergunta do entrevistador está ligada à afirmação contida na primeira fala do entrevistado. Sim, né? Sim. Então, o preso era levado até o quarto escuro para fazer o quê? Tá certo a letra C. Vamos para a próxima.
Os óculos escuros e as condecorações na roupa do entrevistado montam o perfil de uma autoridade no regime militar? Opa, calma aí. Os óculos escuros e as condecorações na roupa do entrevistado montam o perfil de uma autoridade no regime militar? O que mostra que ele é uma autoridade são as condecorações. As condecorações está certo. Que coisa. As condecorações está certo, mas os óculos escuros não querem dizer nada. Não querem dizer nada. Até eu posso usar um óculos escuro. Bom, os óculos escuros. Beleza? Beleza? Os óculos escuros. Não é um óculos. Não é. Beleza? Então tá errada a letra D. A gente queria a errada. A gente queria a errada. É a letra D a resposta, porque os óculos escuros não fazem parte. As condecorações, sim. Que condecorações, professor? Essas medalhas, ó. Aqui tem um monte de medalha, ó. E isso mostra que esse cara é um militar, uma autoridade militar, mas o óculos escuro não quer dizer isso. Tá bom? Então a letra D está errada, já achamos a nossa resposta. A imagem do entrevistador em um ambiente de show indica a ridicularização de uma investigação séria? De jeito nenhum, né, pessoal? E agora? Ah, tá, mas é de acordo com a charge, né? É de acordo com a charge. A imagem do entrevistador em um ambiente de show, tá escrito aqui show, é verdade. Bacana, bacana. A letra E tá certa, pessoal. Olha aí, a letra E tá certa. A imagem do entrevistador em um ambiente de show indica a ridicularização de uma investigação séria. Isso faz parte da ironia. Isso aí faz parte da ironia, né? É um assunto sério realmente sendo tratado de uma forma, não é aí, de qualquer jeito, ridicularizando a situação tão séria como foi, não é mesmo? Como é. Então a letra E está certa, não está errado não, viu? A única errada é a letra D, porque a gente queria a errada, marca aí a letra D como resposta. Uma gramática da língua portuguesa diz que os adjetivos de relação não admitem graus de intensidade e vêm normalmente posposto, pospostos ao substantivo. Presta atenção. Uma gramática de língua portuguesa diz que os adjetivos de relação, os adjetivos que fazem alguma relação com o substantivo, não admitem graus de intensidade, não tem como você intensificar mais, e eles vêm normalmente depois do substantivo. Vamos lá. As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de adjetivo, à exceção de uma. Toma-te. Vamos lá. Não admitem graus de intensidade. Não admitem graus de intensidade. Pessoas simples, pessoa muito simples. Nota mensal, não, nota é só mensal mesmo, né? Movimento estudantil, casa paterna. Olha só que bacana. Que bacana! Essa questão estava até difícil de entender. Uma gramática de língua portuguesa diz que os adjetivos de relação fazem relação com o substantivo, não admitem graus de intensidade e normalmente vem depois do substantivo. Uma pessoa pode ser simples? Pode. E ela pode ser muito simples? Pode. Aqui vai admitir um grau de intensidade. Mas uma nota pode ser muito mensal? Um movimento pode ser muito estudantil? Uma casa pode ser muito paterna? O vinho pode ser muito português? Que é isso? A única que admite. Ai, a única que admite essa intensidade é a letra A. E é isso que ele queria. As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de adjetivo. O adjetivo que não permite ser intensificado. Pessoal, nota mensal. Olha, essa nota é muito mensal. Não dá, né? Ah, esse movimento é muito estudantil. Não, não tem isso. Essa casa é muito paterna? Não existe isso. Esse vinho é muito português? Que é isso? Né? Agora, a pessoa pode ser muito simples? Pode. Então, é aí que é a resposta. Bacana, não é? Muito legal aí essa questão. Vamos
para a próxima. O conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão. Nessa frase, a palavra palavrão exemplifica uma forma aumentativa que muda de sentido. Acontece muito isso na língua portuguesa, pessoal. Os aumentativos e os diminutivos perdem a razão de ser. Quer ver um exemplo? Vamos supor que na frente da sua casa tem aquele portão, sabe aquele bem pequeno, assim, que você abre com a mão assim, né? Você vai lá e abre o portãozinho para você passar, que o cachorro até pula por cima do portão. Então, o portão é menor que a porta da tua casa. Mas portão, originalmente, é o aumentativo de porta. É o aumentativo de porta. Mas ali ele perdeu esse sentido de aumentativo. Ele é outra coisa, às vezes menor que a porta. Acontece muito isso com diminutivos também. Não é? Você tem aí versículo, versículo que originalmente é o diminutivo de verso, mas nem, não quer dizer que tem que ser menor que um verso. Às vezes é maior, é grandão. Tem versículos enormes aí, né? Então, pessoal, isso existe na língua portuguesa, tá bom? E às vezes as bancas vêm cobrando isso. Esses aumentativos que perderam a sua função original. Como assim função original? Ó, palavrão é uma palavra grande, né? Originalmente, palavrão é uma palavra grande, mas aqui ele adquiriu outro sentido. Então, assinale a alternativa que mostra um caso em que essa mudança não ocorre. Não ocorre, tá bom? Então vamos lá. Caixão é o aumentativo de caixa, né? Caixão é o aumentativo de caixa, mas pode ser que tenha caixão menor que uma caixa. Então mudou o sentido original. Olha aqui o portão que eu te falei, ó. Olha aqui o portão que eu te falei, não é? Então perdeu o sentido original de aumentativo de porta. Cartão não precisa necessariamente ser maior que uma carta. Agora telão, sim. Telão realmente mantém o sentido original de ser maior que uma tela. Você tem uma tela e um telão. Aqui manteve o sentido original de aumentativo. Essa é a nossa resposta. Professor, mas caixão não é aumentativo de caixa? É, cara, mas perdeu esse sentido de aumentativo. Não é? Porque pode ter caixão menor que uma caixa, pode ter portão menor que uma porta, pode ter papelão menor que um papel, pode ter cartão menor que uma carta, mas um telão tem que ser maior que a tela. É lógico, tá bom? É isso. Ele queria um que não muda de sentido, ou seja, não muda o sentido original de aumentativo. Bacana? Muito legal, né? Vamos lá. Não está mais na hora do café, mas a gente toma café assim mesmo, não é? Afinal de contas, você tem que repor as energias depois de uma sexta-feira, não é mesmo? Vamos lá para a próxima questão. Para confirmar nossas respostas, pessoal, qual foi a resposta da primeira questão? A primeira questão foi a letra D, não é? A segunda questão foi a letra A. E a terceira questão foi a letra E. Beleza? Se tiver um recurso, a gente muda aqui a primeira. Será que eu estou passando a mão na cabeça dos militares e dizer que o óculos não faz parte de um perfil de uma autoridade no regime militar? Será que eu fui demais nisso? Ai, ai. Bora ler a letra E de novo? A imagem do entrevistador em um ambiente de show indica a ridicularização de uma investigação séria. Obrigado. Que diacho. Investigação, pessoal. Investigação. Mas espera aí. Onde que está acontecendo a investigação aqui nesse texto? Onde que está acontecendo a investigação aqui nesse texto? Onde? Aqui é uma entrevista.
né? O cara está sendo entrevistado, então, já que é uma entrevista, é um programa, e o programa ter o nome lá de show, não importa. Mas está errado aqui, pessoal. Eita, tá errado, pessoal. A resposta não é a letra D. Desmarca esse negócio todinho aí. Desmarca isso. A resposta é a letra E. A resposta é a letra E. Então, os óculos aí vai fazer parte ali do conjunto, né, do perfil dessa autoridade, tá tudo bem, não vamos brigar por isso, porque a letra E realmente está muito errada, não pela palavra ridicularização, porque isso até faz parte da charge que está criticando essa situação de uma coisa séria ter sido tratada de qualquer jeito, mas aqui a questão da investigação é que é a palavra que está atrapalhando. Então, tanto a palavra ridicularização quanto a palavra investigação não estão dentro desse contexto aí na nossa prova. Obrigado, valeu mesmo. Resposta da primeira questão é mesmo a letra E. É isso aí, é só entrar com recurso que a gente muda aí o gabarito, tá bom? Não, mas tá certo, pessoal. Aqui é só uma entrevista, não é uma investigação. Não é um. Se fosse um ambiente lá de delegacia, né? A pessoa, o delegado entrevistando lá alguém, beleza, aí era uma investigação, mas ali não. Realmente é um ambiente de programa de auditório, né? Por isso que está a palavra show lá atrás. Mas aí a palavra investigação estragou, a gente estava procurando a errada, então a resposta é a letra E. Valeu! É assim que é aluno 100%. A segunda questão realmente é a letra A. Como eu te falei, é a única que dá para a gente fazer a intensificação do adjetivo. A pessoa pode ser muito simples, não dá para fazer isso com as outras, não é? E a terceira, a gente acabou de achar a resposta, letra E. Bacana, bacana. Vamos então, agora sim, para a próxima. Eita, e a quarta questão traz um textão, ó. Na contracapa do livro O Brasil, de Mina Carta, de Mino Carta, lançado recentemente, lá em 2013, aparece o seguinte texto. Vamos lá, pessoal. Bora ler, a gente vai sempre ler, tá? Sempre. Responsável por publicações que fizeram história na imprensa brasileira desde 1960, ferozmente censurado durante a ditadura, Mino Carta recorre de maneira hábil à literatura para criar uma polêmica reflexão sobre o Brasil, promovendo uma devassa na história do país a partir da morte de Getúlio Vargas. Uma narrativa corajosa e polêmica, leitura obrigatória para discutir o Brasil e o momento em que vivemos. E olha que esse texto é de 2013, mas hoje, 2022, é uma leitura obrigatória, pelo menos antes da eleição, para você botar a sua cabeça no lugar e votar corretamente. Beleza? Tá aí o livro, hein? O nome do livro é O Brasil, o autor do livro é Mina Carta. Lê e vê se tu não vai mudar o teu voto. Como se trata de um texto publicitário, o autor procura motivar leitores para a compra do livro. É um texto publicitário, está lá na contracapa do livro, quer dizer, quer vender o livro mesmo. Tá certo, não está errado, não. Tá bom? Eu estou fazendo aí como é que se diz, um merchan para vender o livro. É isso mesmo, tá certo. Como se trata de um texto publicitário, o autor procura motivar leitores para comprar o livro. O elemento de motivação que não está presente no texto, não está presente, hein? Tem qualidade literária do texto? Poxa, ele disse aqui, né? Olha aqui, ó. É, uma polêmica reflexão sobre o Brasil, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Uma narrativa corajosa e polêmica, tá bom? Então tá, sim, falando de qualidade literária do texto. A autoridade vivencial do autor, a experiência do autor, poxa, ele é responsável por publicações desde 1960 e tal, né? Então tem a letra B também. A credibilidade de Mino Carta devido à sua obra já realizada, justamente contando a história da vida dele. O desafio de uma narrativa e reflexão polêmicas, foi dito isso. Uma investigação inédita sobre períodos da ditadura. Investigação não é, e também não é, nada garante aqui que é inédito, que ninguém tinha falado sobre isso antes. Então, o argumento que não foi utilizado para motivar a pessoa a comprar o livro
está na letra E. Todos os outros tem lá no texto. Beleza? Bacana, a questãozinha bem legal, né? Bem bacana. Vamos para a questão 5. Nas frases abaixo, o adjetivo subjetivo, sublinhar. Olha aí! Cadê a minha amiga Ivonete aí que falou isso hoje? Hoje não, né? No sábado passado sobre isso, né? Adjetivo subjetivo, professor, não sei o que é isso, não. Deixa eu te explicar aqui. Bora fazer um parênteses aqui? Vamos lá? Cadê o nosso quadro de anotações? Vamos lá. A parede da sala é verde. A parede da sala é verde. Qual é a característica? Qual é a característica da parede, pessoal? Me diz qual é a característica da parede. Ela é verde. Ela é verde. A palavra verde, então, é um adjetivo. Você sabe que a palavra verde é adjetivo aqui nessa frase, sim ou não? Sim, né? É adjetivo, porque está dando a característica da parede. Aqui nessa frase é adjetivo, porque está dando a característica da parede. E esse adjetivo é um adjetivo objetivo. Nunca ouviu falar nisso? Ou você está faltando muitas aulas, ou o professor realmente não está falando nisso nas últimas aulas, não é mesmo? Concordo, a gente não está falando muito nisso, mas nós já falamos sobre isso. Eu tenho quase certeza. Bem, o que é um adjetivo objetivo? É um adjetivo que não tem opinião. Tu acha que a palavra verde é a sua opinião sobre a parede da sala? Não, a parede da sala é verde. Tá lá, o verde já tá lá, é verde. Tá bom? Agora, se eu disser que, sei lá, se eu disser que você é muito linda, linda é claro que é um adjetivo. Você sabe que a palavra linda é o adjetivo que está caracterizando você. Você sabe que a palavra linda é adjetivo. Claro que sabe. É uma característica de alguém ou de alguma coisa, não é? Mas agora esse adjetivo é chamado de adjetivo subjetivo. Por que adjetivo subjetivo? Porque emite uma opinião. Eu acho que você é lindo. Não, você está dizendo que você é muito lindo. Sim, mas é a minha opinião. É opinião. Se é opinião, é subjetivo. Não é fácil isso? Diga para mim. Agora você já sabe, agora você já ouviu falar em adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo. Bacana, não é? Tem banca que traz essas palavras novas aí que não tem nada de novo. É a gente que não para anotar, não é mesmo? Então tá aí. Eu quero que você anote que o adjetivo objetivo é aquele adjetivo que é uma característica própria mesmo, assim, a parede é verde. Agora, quando digo você é linda, linda passa a ser uma opinião. Eu acho que você, na minha opinião, você é linda. Então, é adjetivo subjetivo. Fechou? Pronto. Bora lá. Já vai acabar a aula? Dá não, né? Não, tá cedo ainda. Vamos lá. Agora vamos lá para a questão. Nas frases abaixo, o adjetivo subjetivo sublinhado é acompanhado de uma explicação, à exceção de uma. Uma não vai ter explicação. Tá legal? Uma não vai ter explicação. É essa que a gente quer. Uma ideia medíocre. Por que que medíocre? Por que que medíocre é um substantivo, é um adjetivo subjetivo? Por quê? Sabe me dizer por que que medíocre é um adjetivo subjetivo? Porque eu acho que a ideia é medíocre. Eu acho. Pode ser que ela não seja, pode ser que outra pessoa não ache que a ideia é medíocre, mas eu acho. Agora, eu posso achar que a parede é verde? Não posso achar nada, meu irmão. A parede é verde, acabou. Ah, eu acho que a parede é verde, não tá? É daltônica?
A parede é verde, acabou, não é uma opinião. Agora, a ideia é medíocre, é o que tu acha. Tá legal? Já entendeu agora, né? Tu já entendeu o que é adjetivo subjetivo, não já? Agora vamos responder a questão. O adjetivo subjetivo é acompanhado de uma explicação. Ele explica por que que a ideia é medíocre. Vamos ver? Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não inspira entusiasmo algum. Não explicou, né? Explicou? Ele quer aquele que não explica, ó, à exceção de uma. Ele explicou por que que a ideia é medíocre? Não explicou. Já é essa a resposta, mas como é a letra a gente vai ficar com os dois pés atrás. Vamos para a letra B. É bom que agora você vai ter um monte de exemplos de adjetivo subjetivo. Agora você vai saber o que é um adjetivo subjetivo. Todas as respostas que sabemos tornaram-se inúteis. Eu acho que essas respostas se tornaram inúteis. Eu acho, pode ser que você não ache. Então, inúteis é um adjetivo subjetivo. Já entranhou, não já? Já entranhou no âmago do seu cérebro o que é um adjetivo subjetivo. Então, todas as respostas que sabemos tornaram-se inúteis. Por que elas se tornaram inúteis? Porque as perguntas mudaram. Agora explicou a opinião. Seja um bom vizinho e me deixe sozinho. Por que eu quero que você seja um bom vizinho? Porque eu quero que você me deixe sozinho. Foi explicado. Um arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Por quê? Porque quanto mais velha ela fica, mais interessado fica ele. Essa é muito boa. Um arqueólogo é o melhor marido de uma mulher que uma mulher pode ter. Por que que ele é o melhor? Porque quanto mais ela fica velha, mais ele fica interessado nela. Beleza? Então também foi explicado. A única pessoa realmente livre é aquela que não tem medo do ridículo. Luiz Fernando Veríssimo, esse é o cara. Então explicou por que que a pessoa é realmente livre, é porque ela não tem medo do ridículo. Em todas houve uma explicação da opinião, menos na letra A. Então, é a letra A nossa resposta. Que legal, que bacana mesmo. Vamos para a questão 6. Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa que apresenta uma frase incoerente. Como é, professor, uma frase incoerente? Ela não tem lógica, ela não faz sentido, ela está incoerente. Tá bom? Vamos lá. Uma vida pode não valer nada, mas nada vale uma vida. Olha que legal. Nada vale uma vida. Que frase linda, né? Que frase linda. Uma vida pode não valer nada, mas nada vale uma vida. Não vale a pena você tirar a sua vida ou tirar a vida de alguém. Nada, nada vale uma vida. Nada. Beleza? Muito menos discussões imbecis sobre política, não é mesmo? Muito bem. A vida é uma doença incurável. É claro que aqui é uma metáfora, né? Mas mesmo assim não tem nada de incoerente, porque existe doença incurável também, e você está comprando a vida com essa doença incurável, pelo menos até aqui não tem nada de incoerente. A vida é a arte de se tirar conclusões de premissas inexistentes. Agora eu quero. Se um dia. Não dá para grifar, né? Se um dia você estudou raciocínio lógico, aquele raciocínio lógico proposicional, você já deve ter ouvido falar em premissas. Mas se você não sabe, anota aí. Premissas são frases que levam a uma conclusão. Anota aí. Premissas são frases que levam a uma conclusão. Entende? Eu te dou a primeira frase, te dou a segunda frase, e a partir dessas duas frases somente, tu tira uma conclusão lógica. Então, essas frases iniciais são chamadas de premissas. Anota aí, premissas são frases que levam a uma conclusão, sabe? Todo homem é mortal. O Bob é mortal. Então, a partir dessas premissas, qual é a conclusão que eu tiro? Que o Bob é homem? Né? Todo homem é mortal, o Bob é homem, então o Bob é mortal. Aí você tem a terceira frase como conclusão. Só existe conclusão se você tiver premissas antes.
e agora está dizendo que a vida é a arte de se tirar conclusões de premissas que não existem. Aí você teve um paradoxo. A frase está incoerente. A frase está incoerente. É essa a resposta. Que bela comédia seria essa vida se não fôssemos os protagonistas dela. Diderot, perfeito. Que bela comédia seria essa vida se a gente não fosse os personagens principais, não é mesmo? Não tem nenhuma incoerência aqui. As pessoas não vivem plenamente hoje em dia. Contentam-se com, no máximo, uns 10%. Fazer o quê? Essa é a realidade, de acordo com esse pensador, com essa pensadora. Não tem incoerência aqui. A resposta é a letra C, porque é incoerente dizer que existem conclusões sem premissas. Toda conclusão sai de premissas. Beleza? É da questão boa, tá vendo como essa banca gosta de mexer com raciocínio lógico? Primeiro que ela vai abrir a tua mente para o raciocínio analítico, né? Analisar melhor o que está escrito. E aqui até pediu o raciocínio proposicional. Questão muito legal, muito boa. Vamos para a próxima. Ainda dá tempo, falta pouco aí. Relaxa. Não vai acabar agora, não. Tem certeza que já está perto de meio-dia já? Acho que não. Vamos lá. Sobre a estrutura desse pensamento de Malcolm, é correto afirmar que, vamos lá, qual é o pensamento? Tudo bem que a vida humana não passe de um teatro. O problema é que grande parte dela, da vida, é só um melodrama barato. Legal, né? Tudo bem, não tem problema a vida humana não passar de um teatro, tudo bem. Mas o problema é que grande parte dessa vida humana é só um melodrama barato. Em vez de você fazer aí uma boa peça de teatro da sua vida, você fica aí nesse melodrama barato. Legal. Sobre a estrutura desse pensamento de Malcolm, é correto afirmar que entre os dois períodos há uma relação de concessão. Ah, ele nem quer saber a interpretação do texto, não? Legal. Pessoal, tudo bem que a vida humana não passa de um teatro, mas o grande problema é que grande parte dela é só o melodrama barato. A relação que existe aqui é uma relação de adversidade, não é uma relação de concessão. Não é uma relação. É bom, concessão é a mesma coisa que adversidade, né? Tudo bem que a vida humana não passa de um teatro, mas é a diversidade mesmo, pessoal. É a diversidade mesmo, porque não dá para colocar um mesmo que o problema é grande, não, tem que ser o mais. Só não é por causa disso, tá? Mas é a diversidade. O primeiro período apresenta. Você não sabe o que é concessão? Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Então não é concessão. O primeiro período apresenta uma discordância do segundo? Não, nem o segundo do primeiro, não tem discordância. Tem uma certa oposição, sim, né? Porque não tem problema ser teatro, mas também só quer que seja teatro barato, melodrama barato. O termo dela estabelece uma relação de coesão com a palavra problema, fala sério, né? Dela é feminino, se refere à vida humana, e não à palavra problema, que é masculino. Os termos teatro e melodrama realizam uma relação de coerência. Claro, eu comecei falando de teatro e depois falei de melodrama, que é parte do teatro, é um dos textos que você apresenta num teatro. Você pode apresentar comédia, você pode apresentar um drama ou um melodrama, beleza? Então, tá certo, tem uma relação muito boa aqui. Inclusive, é uma relação de hiperonímia. Ou seja, a partir da palavra teatro, você pegou os subtipos, vamos dizer assim, né? Melodrama é um dos textos possíveis de ser apresentado em um teatro. É a letra D, a nossa resposta. Os adjetivos humana e barato são qualificações dos substantivos por ele determinados. Qualificações, né? Pois é. Aí é que a porca torce o rabo.
É verdade que a palavra humana é característica da palavra vida. É verdade que a palavra barata é característica do melodrama. Mas sabe o que é que está errado aqui? Esse negócio de chamar adjetivo de qualidade sempre foi um problema e um dia ia prejudicar alguém. Quem aprendeu que adjetivo é a palavra que indica qualidade, vai marcar a letra E como resposta. Você marcou a letra E, não foi? Pessoal, adjetivo não é qualidade. Adjetivo é característica. Adjetivo é característica. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Adjetivo é característica. Tá bom? Então, claro que está errado, né? Claro que está errado aí chamar de qualificações, porque quando eu digo melodrama barato, não estou dando uma qualidade para o melodrama, pelo contrário, estou dando um defeito, tá bom? É a letra D mesmo, a nossa resposta da questão 7. Vamos lá, mais um textinho, um texto de Milor Fernandes. No Mundial de Futebol dos Estados Unidos, o locutor Evaldo José repetiu que a partida Romênia-Suécia ia ser decidida por penalidade máxima. E sempre me impressiona a capacidade de se falar sem pensar, o pissatacismo. Naturalmente, a coisa só é penalidade, pênalti, quando alguma falta foi cometida. Como na disputa final não houve qualquer falta, se trata apenas de um tiro livre ou chute livre em gol. Bacana. Ele explicou, né? A pessoa não precisa te explicar. Ah, mas eu não entendo de futebol. Não. Penalidade máxima, penalidade é uma pena, né? Você fez uma falta e aí você vai cumprir a pena. E aí, lá na hora dos pênaltis, aqui depois que acaba o jogo normal, não é mais para chamar de pênalti, não é mais chamar de penalidade máxima, né? Porque não é uma pena que está sendo aplicada, é apenas chute direto, chute livre ao gol. Legal. O tema do texto trata do seguinte tópico: coesão formal entre elementos. O que é coesão? Coesão são as ligações que você faz dentro do seu texto. As ligações, tá bom? Principalmente representado pelas conjunções, pelas preposições, pelos pronomes, pelos sinônimos, pela vírgula. São as ligações que você faz dentro do seu texto. E aqui não é, estamos falando de sentido. Ele diz que não é legal usar a penalidade máxima. É chute livre ao gol. Então, não é coesão. O que é polissemia? Acho que eu falei hoje para ti, polissemia, foi hoje que eu falei para ti, que polissemia é quando uma palavra tem vários significados, que nem a palavra vela, não é? A vela do barco, a vela do bolo, a vela do motor, a vela do verbo velar, não é? E não foi o caso aqui. Não teve intertextualidade no nosso texto, não tem intertextualidade. Eita! A resposta é a letra D de dado. Porque o que ele quis mostrar com esse texto é que não era para falar penalidade máxima, era para falar chute livre a gol, tá bom? Então é realmente uma questão de adequação vocabular, não é estrangeirismo também, nada a ver com estrangeirismo. Vamos lá para a questão 9. No texto de Milô sobre os termos entre parênteses, é correto afirmar. Ah, beleza. O que é o trecho entre parênteses? É uma explicação do que foi dito antes, ó. Capacidade de se falar sem pensar. O que é isso? Psitacismo. Penalidade. Pênalti. O que é pênalti? É penalidade. Entende? Tá bom? Então, ele explicou aquilo que veio antes. É isso que foi a função dos parênteses. Então, os parênteses indicam o significado de palavras e expressões anteriores. Está aqui, ó. Significado de palavras e expressões anteriores. Já é a letra A a resposta. Na primeira ocorrência, dos parentes, há uma indicação do vocábulo culto, que corresponde à capacidade de falar sem pensar. Oxe, a letra B está certa. Na primeira ocorrência, lá do psitacismo, né? O que é o psitacismo? Capacidade de falar sem pensar.
Na primeira ocorrência dos parentes, há a indicação do vocábulo culto que corresponde à capacidade de falar sem pensar. Por que que a letra A está errada? Ah, tá, porque na verdade, aqui no segundo parente não é significado, né? Assim, o que é psittacismo? O que é psittacismo? É a capacidade de se falar sem pensar. Aqui ele só deu um sinônimo. Pênalti é a mesma coisa que penalidade. Ah, então na letra A só está errado por isso, tá, pessoal? Porque olha o que está escrito na letra A. Que os dois casos indicam o significado de palavras e expressões anteriores? Não, não. Só no primeiro caso, que explicou o que é a capacidade de se falar sem pensar. Tá bom? No segundo caso, não, são só dois sinônimos. Penalidade máxima e pênalti é a mesma coisa. Beleza? Então, não é a letra A. A resposta é a letra B. Na segunda ocorrência, a palavra estrangeira pênalti esclarece o sentido da palavra penalidade? Mostram a presença de estrangeirismo, não é estrangeirismo. Na segunda ocorrência, há uma crítica implícita à pouca cultura de nossos jogadores de futebol. Não teve isso, não. A resposta é mesmo a letra B. Vamos para a questão 10. Nosso hino à bandeira apresenta os seguintes versos. Nosso hino à bandeira apresenta os seguintes versos. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Olha aí essa crase sendo puxada pelo verbo trazer. Olha aí, ó. A tua nobre presença traz o quê? A grandeza da pátria, a quê? A lembrança. Olha só que coisa doida. É o traz, é a palavra traz, é o verbo trazer que puxa essa resposta aqui, ó. Traz o quê? A grandeza da pátria. A quem? A lembrança. Olha aí, se você quiser anotar aí, a lembrança é objeto indireto do verbo trazer, né? Traz o quê? A lembrança. A quem? Desculpa, traz o quê? A grandeza da pátria. A quem? A lembrança. Beleza? E o lindo pendão da esperança e o símbolo augusto da paz são dois vocativos. São dois vocativos. Eu estou falando com ele, tratando ele por essa expressão, né? Salve, lindo pendão da esperança. Eu estou falando com a bandeira nacional e chamando a bandeira nacional de lindo pendão da esperança, de símbolo augusto da paz. Beleza? Muito bem. Se colocados em ordem direta, os dois últimos versos deve... Acabei de explicar essa questão. Quem é que traz? É a tua nobre presença. Traz o quê? A grandeza da pátria. A quê? A lembrança. Pessoal, o que é ordem direta? Pessoal, a gente viu isso, né? A gente viu isso. O que é ordem direta? Né? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos e, por último, a circunstância. Então, quem é o sujeito do traz? É a tua nobre presença. Tá ok? Tua nova presença traz o quê? A grandeza da pátria. Ah, pessoal, falei errado ainda agora, tá? É o nus que é o objeto indireto, tá? É o nus que é o objeto direto. Tua presença traz o quê? A grandeza da pátria para nós. Traz aonde? A lembrança, beleza? Mas tudo bem, a pergunta continua sendo uma pergunta que vai ter a crase, sem problema nenhum. É o horário mesmo, né? Tá bom, tudo bem, já aceitei isso. Vamos lá. Tua nova presença, a grandeza da pátria nos traz a lembrança. Não, tá errado. Depois de tua nova presença tem que ter o traz, porque é assim, ó, sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto. Então vamos lá. Ó, tua nobre presença traz traz a grandeza da pátria a lembrança. O nus ficou aqui na frente, não tem razão de ser, era se fazer traz a nós, né? Mas não tem outro. Não tem outro, vai ser a letra C mesmo a resposta. Tua nobre presença é o sujeito, traz o quê? A grandeza da pátria, a quê? A lembrança. Beleza? Tranquilo? É essa a ordem direta da oração. Sujeito, verbo, complemento do verbo, circunstância.
Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito bom estar com vocês em mais uma manhã de sábado. Eu espero que vocês tirem aí esse tempo que está sobrando para vocês estudarem muito, revisarem, principalmente a parte específica de vocês. Meus queridos alunos lá do Assis que vão fazer amanhã a prova de Marabá, toda a calma do mundo, relaxem, leiam somente se vocês não forem ficar pressionados com isso, senão nem leiam mais nada, mas eu acho que vale a pena assim, dar aquela leitura descontraída, principalmente no específico. E amanhã a gente vai ter um bom resultado para todos nós, mas já sabe, não tendo resultado, não passa 6 meses chorando e 6 meses se recuperando, não, tá? Vem para a aula terça-feira que eu estou te esperando aqui. Beleza? Dia 27 é de novo aí a rodada, como é que se diz? Um novo ciclo, né? Dia 27 de setembro, terça-feira, a gente já vai recomeçar tudo, porque tem aí prova de Paraupebas, prova de Moju, prova de Tucuruí e tantos outros concursos que estão vindo aí, que a gente vai fazer aí em SS, TRT e tudo mais, não é mesmo? Então, vem com a gente e a gente está junto. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Agora o YouTube não vai me cortar. Até a próxima. Próxima, próxima, próxima. Valeu!